Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Os assuntos estudados serão indissolubilidade do casamento e divórcio. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Podemos. E naquela época a coisa era mais complicada com a mulher divorciada. Normalmente ela não tinha o apoio da família e aí ficava à mercê de determinadas situações pouco agradáveis para uma mulher. Portanto, as leis eram bastante rígidas para manter a união estável, para manter o respeito entre o casal. Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Nós precisamos desenvolver o sentimento de entendimento para estarmos sempre cumprindo as leis divinas, sempre dentro de um patamar de inteligência, de raciocínio compatível com as nossas necessidades evolutivas. Logicamente, que tinha um motivo para eles perguntarem, e também tinha um motivo para Jesus responder. Conforme a gente vai ver no desenrolar do assunto, da conversa, ele trouxe para aquelas pessoas grandes reflexões. Não negou, não afirmou, mas também deixou para nós grandes reflexões. Nós não podemos separar aquilo que Deus juntou. E muitas das vezes nós encontramos com algumas pessoas que nós temos aquela grande afinidade, aquele grande sentimento de vale a pena conviver. Passado um tempo, começamos a descobrir determinados defeitos. Alguns a gente aceita, outros a gente não aceita, alguns a gente tolera. E dentro dessa matemática transcendente, as pessoas ou continuam o relacionamento ou abandonam o relacionamento. Normalmente, quando as pessoas estão namorando, dá uma terminadinha, volta, dá uma terminadinha, volta. Isso não é uma atitude muito madura, muito compatível, que depois que casa, não existe mais a terminadinha para depois voltar. Existe um compromisso que as pessoas têm que estabelecer, que elas têm que cumprir aquelas regras para procurarem se aperfeiçoar, para procurarem estarem melhores consigo mesmas e dentro do mundo que a gente vive. E depois vem os filhos, que são dependentes dos pais. Os filhos não admitem que os pais se separem, com raras exceções. Na maioria das vezes, eles querem os pais juntos. E muitas vezes nós deparamos nos nossos atendimentos fraternos com jovens e crianças que se sentem muito mal porque os pais se separaram. Um abalo psicológico nessas crianças é bem complicado. E tão complicado quanto são as brigas dos casais, as encrencas que os casais arrumam, bem como a intimidade do casal. Não podemos ir para um extremo, nem para o outro. Temos que saber conviver amigavelmente. Nós precisamos aprender. Na realidade, nós precisamos aprender a conviver dentro dos princípios do Evangelho, dentro dos nossos lares, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher. É um conjunto de fatores que nós temos que treinar a relacionar de acordo com os princípios do Evangelho. Depois, entre o sogro e a sogra, que precisam também aprenderem a se evangelizarem para poderem conviver bem dentro de um princípio estabelecido que é família. Sem a família, nós passamos a viver de uma forma primária ou de uma forma quase selvagem, quase animalesca, porque a estrutura familiar é a base, é o centro, aquilo que nos impulsiona para as realizações que precisamos empreender dentro da nossa sociedade. Portanto, nós temos que prestar muita atenção na forma como nós lidamos com a nossa família, com nossos filhos, como nós vamos interagir com as famílias que estão ao nosso redor, para que todos, unidos pelo sentimento cristão, possam estabelecer metas de elaboração para um mundo melhor para todos nós. Mas por que então retrucaram eles? Ordena Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Sempre na maliciosidade características, os nossos irmãos fariseus naquela época
que certamente hoje já são espíritos de luz muito evoluídos, porque tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, conversar com Jesus, e está dentro daquela aura de amor e de paz. Todos que conviveram com Jesus, onde reencarnam, são médiuns de cura. É importante nós entendermos isso. Ou realizam missões muito importantes, porque adquiriram uma sintonia, uma vibração superior. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisses vossas mulheres, mas no começo não foi assim. E como ele fala que foi pela dureza do coração, já que as pessoas tinham muita dificuldade de relacionar, em alguns casos, que brigavam muito, ameaçando até matarem-se, como a gente vê até nos dias atuais, então era permitido que separasse. Moisés era um grande legislador, um grande conhecedor da alma humana, era um sacerdote egípcio, estudou nos templos, conhecia muito de matemática, de astronomia e também de medicina e psicologia, porque os egípcios muito sabiam e dominavam técnicas que hoje a gente ainda não domina e a gente ainda não conhece. Portanto, o grande sábio hebreu criou mecanismos de gerenciar o povo e seus ímpetos. Não adianta você querer transformar as pessoas pelas forças da lei e pela marra, embora a lei ajude muito, mas nós precisamos dar flexibilidade para as pessoas poderem aprender a conviver, aprender a caminharem aqui na Terra. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser por causa de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. E a questão do adultério, que é transgressão à lei, podemos entender assim, Jesus deixa claro em várias passagens a delicadeza dessa situação, as matizes que estão em volta nessa situação. Então, João casa com Maria, separa Maria e casa com Josefina. Aí, Maria, que se separou de João, casa com José. José, segundo que está ali, está cometendo adultério, que casou com uma mulher repudiada. E João, que está separando de uma para casar com outra, está cometendo adultério. Nós precisamos entender esse adultério como transgressão às leis divinas. Mas ele deixou claro, a dureza de coração permitia a separação. O ideal é aquilo que a gente imagina que seria o melhor possível, mas nem sempre conseguimos. Então, o ideal é que todos nós tivéssemos a responsabilidade de nos relacionarmos com consciência, com respeito, com discernimento, para que todos, unidos nesse ideal de amor, aí já é um ideal de nós construirmos a paz, construirmos o amor, construirmos o sentimento de fraternidade, para que a gente possa, então, estar num lar feliz, num lar organizado. E nós precisamos entender que precisamos tomar atitudes e ações compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. E a nossa necessidade evolutiva determina que tenhamos condições de edificar em nós as forças do bem, edificar em nós as forças que nos levam a estarmos verdadeiramente bem e melhores. Por isso, evitemos adulterar, evitemos as separações, evitemos os transtornos que causam separações e também saibamos respeitar a família do outro. Por mais que nos seja atraente a esposa do outro ou o esposo da outra para as mulheres, respeitemo-nos para não transgredirmos as leis divinas. Sabemos hoje que existem várias encarnações, então guardemos o sentimento do puro amor naquela pessoa que tanto nos chamou a atenção e planejemos a próxima encarnação estarmos juntos. Por isso, não transgrediremos as leis divinas para arrumarmos complicações e muitas das vezes criar um obstáculo muito grande para que a gente não possa se aproximar daquela pessoa no futuro. Porque às vezes existem barreiras devido às nossas ações hoje para prejudicar um lar. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando alguém tenta destruir um lar para roubar o marido, roubar a esposa, ele, ao tentar casar ali, ele vai criar uma relação insegura, sem a devida confiança mútua, com raras exceções, é claro. E isso traz alguns transtornos passável aos descendentes,
que é o mais complicado. Portanto, vamos aprender a conviver bem, pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos dê força, para podermos caminhar com segurança, caminhar com respeito, com dignidade e respeitando-nos mutuamente. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita luz, muito discernimento e amor para mantermos estáveis os nossos lares e os lares de nossos amigos. Saibamos contribuir com as nossas orações, com os nossos bons pensamentos, com os nossos bons conselhos, porque a estrutura familiar é extremamente importante ser mantida na sociedade. Paz e luz a todos. Indissolubilidade do casamento. Ainda neste tema, nós vamos para o item 2, imutável, só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Magnífica essa colocação de Kardec. Porque nós vamos deparar hoje na Terra, mesmo com toda a tecnologia existente, com internet, televisão, celular e tudo mais, por mais que exista interação e integração entre os povos, por meio dos meios de comunicação, nós vamos encontrar culturas, sociedades, leis, regras, condutas totalmente diferentes. Cada país tem a sua, cada situação vivencia uma condição, vivencia uma possibilidade. É por isso que nós temos que procurar sempre compreender que temos o nosso compromisso, temos a nossa responsabilidade e temos que tomar as atitudes mais compatíveis com a justiça divina. Todos nós que caminhamos aqui na Terra, todos nós que vamos passando pelas nossas oportunidades de crescimento, de aprendizado, precisamos entender que a justiça divina vem para nós, para nos dar a consciência da responsabilidade, o entendimento da nossa responsabilidade e procurarmos caminhar para Deus e procurarmos caminhar para as bênçãos da misericórdia divina. E assim, entendendo que cada lugar tem as suas leis e que a natureza tem uma lei única para todos os momentos, para todos os lugares, todas as épocas, vamos nos compreender melhor, vamos procurar melhorar os nossos sentimentos uns para com os outros, para que a nossa conduta familiar seja boa, agradável e construtiva. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Aqui no Brasil já sofreu mudanças várias vezes as leis que regulam o casamento, e cada país tem a sua lei, tem seus estatutos, tem suas regras. E todos nós estamos aqui para um processo de aprendizado onde o casamento coloca-nos regras que devemos procurar seguir, que devemos procurar respeitar, entender, para melhor caminharmos para Deus, para melhor nos conduzirmos perante as leis divinas. Isso é de extrema importância para nós. Precisamos, pois, compreender a importância de sabermos respeitar as regras do casamento. Saber que o outro tem sentimentos que podem ser muito diferentes dos nossos, que nossos filhos terão sentimentos diferentes dos nossos, mas tem que existir respeito, tem que existir hierarquia e tem que existir um sentimento de compaixão. Ah, mas hierarquia, que coisa ultrapassada? Não. Se todo mundo dá ordem ao mesmo tempo, imagine uma criança de 5 anos querendo dar ordem para os pais. E os pais têm que saber criar o teatro de quem decide no final. Normalmente a nossa estrutura é patriarcal e dá problemas para as pessoas que não querem aceitá-la. Mas se você tentar ir contra a ordem da natureza, a ordem natural das coisas, vai trazer complicação no futuro para você. Então é bom que o casal se estruture de forma que o homem ter a última palavra. Posso ir na casa do fulano? Pergunta para o seu pai. Não pode. Não vai. Pode? Vai. Ah, mas lá em casa eu que quero mandar. Então saiba ser discreta. Não tente desarticular a estrutura patriarcal. Ah, mas isso já é arcaico, ultrapassado, não concordo. Não posso te forçar. Mas todos os estudos feitos por eminentes psicólogos, por pessoas que estudam essa estrutura familiar, a estrutura organizacional da família, mostram que as estruturas patriarcais é aquela que tem filhos mais estáveis.
E aí para frente, não vamos entrar muito no delonga. Lógico, vamos respeitar todos os pontos de vista. Não posso forçar ninguém a acreditar na forma que eu creio. Não posso forçar ninguém a estudar as coisas que eu estudei. Mas aqui nós estamos compartilhando aqueles com nossos conhecimentos. Se você discorda, tudo bem. Mas observe que as leis da natureza impõem-nos regras que devemos respeitar. Assim como o divórcio hoje tornou-se até meio banalizado, mas deixa sequelas nos filhos. Existem estudos, existem pesquisas, então nós temos que saber respeitar. Tem um detalhe aqui que eu esqueci de frisar. Quando ele fala que no casamento o que é de ordem divina é a união dos sexos. É a união entre o homem e a mulher. É nesse sentido que ele está dizendo que é a ordem divina do casamento. Daí resulta que em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério noutro e noutra época. Isso pela razão que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Já falamos isso antes. Na Terra, dos 200 países que existem na Terra, nós vamos deparar com leis diferentes em todos eles. Mas a lei do amor, a lei da solidariedade, da compaixão, do respeito, é uma necessidade que esteja no coração de todos os povos da Terra. Até o momento que nós colocarmos isso em prática, vamos estar seguindo em paz, respeitando-nos para melhor progredirmos, para melhor nos adaptarmos, para melhor sabermos vivenciar as necessidades evolutivas nossas. Assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Dentro das culturas, cada uma do seu jeito, cada uma com as suas regras. Hoje é muito comum as pessoas fazerem um contrato de relacionamento. Estabelece aquele contrato, eu não sei o nome técnico agora, não vou lembrar o nome técnico que dá para ele, mas aquele contrato de união estável. Então esse contrato de união estável ele serve como lei, como para todos os processos da lei. E a partir dali vem uma série de outras questões a serem que são debatidas, que são pesquisadas, que são estudadas, em cada país com as suas características. Respeitemos todos, para que todos um dia tenhamos o entendimento de que existe um único casamento. É o do verdadeiro sentimento que tenhamos uns pelos outros. O sentimento de respeito, o sentimento de solidariedade, o sentimento de construção de um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Quanto entendermos isso, saberemos respeitar uns aos outros, saberemos respeitar e edificar a paz em nossos corações. E é por isso que todos nós, ao caminharmos pela vida, caminharmos no nosso dia a dia, estejamos atentos nos detalhes que a vida nos traz, para não criarmos condições que venham atrapalhar o nosso processo evolutivo, que venham colocar barreiras no nosso processo de identificação conosco mesmo, para que as leis divinas se estabeleçam em nossas almas, para que elas nos impulsionem às realizações do bem, da caridade e da luz. Muita paz, muitas bênçãos, que Jesus nos abençoe nossos lares e nos dê muito discernimento, amor e compaixão, respeito e disciplina, para melhor cumprirmos as leis divinas dentro da nossa família, dentro dos nossos lares. Insolubilidade do casamento. Nós vamos deparar com 4 tópicos estudando o mesmo assunto, trazendo para nós reflexões importantes para melhor nos conduzirmos perante a vida, perante as nossas necessidades de evoluir, perante o aprimoramento que nós temos que ter para sermos cidadãos melhores, para estarmos melhores ao longo da nossa existência. Mas na união dos sexos, a par da lei divina, material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Então, é bom a gente frisar essa questão da união de sexos, porque a união dos sexos aqui, ele está dizendo a união entre o homem e a mulher. Aquele casal que se forma no sentido de tentar a reprodução, a progredir, a fazer a humanidade, a repor as pessoas que morrem na Terra.
É esse o sentido que nós estamos falando. Não vamos entrar em polêmica, não vamos entrar em outras teorias que não dizem respeito a nós, porque aqui nós estamos falando daquilo que Kardec colocou baseado no que o Cristo falou. Então, para nós estarmos bem uns com os outros, temos que desenvolver o sentimento de amor. Certa vez perguntaram a Gandhi por que, se ele não achava muito estranho lá na Índia, ser muito comum os pais arrumarem casamentos para os filhos. E eles vão seguindo a vida deles naquela data marcada, eles se reúnem, fazem a festa de casamento, se casam e seguem sua vida. Aí Gandhi parou, olhou para a cara daquele senhor e falou assim, no Ocidente vocês se conhecem, se amam, se casam, brigam, se odeiam, se separam. Aqui no Oriente, nós nos casamos e começamos a fazer o exercício de nos conhecermos, começamos a fazer o exercício de nos amarmos, de nos apaixonarmos, e, na maioria das vezes, vivemos toda a nossa existência junto a este casal. Então, essa questão da lei do amor, nós temos que treinar a aprender a conviver uns com os outros. Respeitar regras. E não ficar criando regra que vai ofender o outro, que vai ferir o outro. Mas tem regras básicas no lar que é importante. Tipo, tirou o calçado, guarde no local apropriado. Não deixe roupa jogada em qualquer lugar. Ajude a sua esposa a arrumar a cozinha. É que a sua esposa ajude você a organizar suas coisas também. Nós temos que ser uma união estável, inteligente, racional e cooperadora. Se nós não soubermos cooperar, nós vamos nos estrubicar pelo meio do caminho, vai criar problema. E o problema, como está com aquele criador de problema, ele separa, arruma outra pessoa, cria problema. O outro separa, arruma uma pessoa, cria problema. E assim cria-se uma bola de neve porque ninguém serve. A pessoa não olhou para si mesma. Não olhou onde está o defeito nela. E aí vai criando todos os problemas. O ideal é que nós aprendamos a nos respeitar, aprendamos a seguir as nossas regras e a nos adaptarmos uns aos outros. Um cede um pouco, outro cede um pouco e ambos caminham juntos. Isso é quando a gente se ama, é quando a gente se respeita, é quando a gente entende as regras estabelecidas pelas leis divinas. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? É importante, meus irmãos e minhas irmãs, observarmos esse detalhe. E o Evangelho segundo o Espiritismo pegou as máximas morais do Cristo, trouxe-nos para explicar para nós, fazermos as devidas reflexões. E aqui sobre o casamento, sobre a união das almas, sobre a estabilidade das relações, nós temos que procurar fazer valer o sentimento de amor, o sentimento de respeito, o sentimento de compaixão, de compreensão, para que todos nós estejamos em condições de estarmos melhores amanhã do que já estivemos hoje. E ao começarmos a estabelecer essa meta de evolução, essa meta de entendimento, nós temos que também desenvolver a capacidade de estudar e refletir naquilo que nós estamos estudando. Quando o casal tem afeição mútua uns pelos outros, eles automaticamente têm pelos filhos, e aqueles que ainda não têm afeição pelos filhos, procurem desenvolvê-la, procurem cativá-la e cultivá-la, para que todos possam fazer o trabalho de progressão espiritual. Nas condições atuais de todos os tempos da humanidade, a lei do amor é levada em consideração para o casamento e durante o casamento? É o momento que nós temos que refletir. É a forma que nós temos que procurar emitir melhores pensamentos, melhores sentimentos, para que a gente possa entender a vida pelo um prisma de maior responsabilidade conosco mesmo. De modo nenhum, não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Infelizmente, um grande número de casamentos se dá por interesses materiais.
Mas, por outro lado, tem um grande número de casamentos que se mantêm por causa dos interesses materiais. Um dia nós saberemos nos amar e a conviver uns com os outros com sentimentos de paz, de harmonia e de verdadeira fraternidade. Todos nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, precisamos tomar as devidas posturas, as devidas posições, para que, frente a alguma adversidade, tenhamos maturidade para saber conversar, para saber negociar, para saber ouvir, saber falar, saber respeitar e conseguirmos conduzir a nossa relação. Mas quando entra questões básicas da vaidade, do orgulho, dessa cupidez de querer aventuras e outras coisas mais, aí, principalmente os interesses materiais, o financeiro, é uma coisa delicada para todas as almas humanas ainda na Terra. E nós precisamos treinar a construir a nossa vida, construir a nossa felicidade com responsabilidade, com segurança e com fé. Colocando-nos no apoio à disposição de fazer o melhor, de realizarmos o melhor e de construirmos um mundo cada vez mais estável, cada vez mais condizente com as nossas necessidades evolutivas. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Dentro desse tópico, nós podemos ver que está tudo caminhando bem, mas os bolsos ainda estão cheios. Não passou-se ainda pela prova de fogo, pela prova da escassez, das crises. Então nossos interesses, nossas predisposições passam por determinados parâmetros para que nós tenhamos condições de convivermos bem. Todos os momentos da nossa existência, todos os momentos que a vida nos traz, nós temos que procurar fazer as devidas observações de como temos agido, de como temos nos portado, para melhor conseguirmos, com bases no amor, na sabedoria e na paz, as condições de realmente fazermos o bem, nas condições de realmente procurarmos fazer o melhor. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente a separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciando como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. É muito comum nós vermos esses juramentos no pé do altar, felizes para sempre, unidos até que a morte nos separe. Unidos para sempre. Quando as pessoas se amam, estão unidos até no plano espiritual. E mesmo que um precisa vir para saldar suas dívidas, o outro o ampara, o socorre, dá todo o apoio possível para que ele siga o seu processo, para aquele que veio, siga o seu processo evolutivo, reparando os erros, reconstruindo um mundo melhor. No livro Nosso Lar, nós deparamos com a situação em que a mãe de André Luiz, ao ver seu esposo perdido nas regiões inferiores, dominado por duas mulheres, que ele convivia de uma forma muito íntima aqui na Terra, durante o casamento dele, durante a estadia dele aqui, e quando ele chega então no mundo espiritual, ele está imantado a essas duas irmãs. A sua esposa tenta ajudá-lo de alguma forma, mas ele estava arredio, a consciência ainda é pesada. Ela buscou a ajuda de algumas casas espíritas que pudessem tentar atraí-lo de alguma forma. Então, quando conseguiu estabelecer um padrão de aproximação, de começar a fazer o entendimento dele com relação às responsabilidades da vida, ela reencarna para casar de novo com ele e receber como filhas as duas amantes. Então, é importante nós entendermos as leis do amor. Quanto mais superior é o espírito, mais ele ama, mais ele ajuda, mais ele tem compaixão, mais ele entende a dificuldade do outro, mais ele entende as fraquezas do outro. Aí a gente sempre fala assim, mas como eles estarão hoje? Certamente que o casal já estão acima dos 50 anos. Mas nós sempre ficamos na curiosidade de saber quem são eles, onde eles estão. De todas as formas, nós precisamos entender um tópico importante.
como agirmos para trabalharmos com segurança, com responsabilidade e com amor no coração. Quando Kardec nos alerta do juramento frente ao altar, quando falamos aquelas palavras bonitas, nós temos que entender o tamanho da responsabilidade que nós assumimos perante a nossa consciência. Por mais que a gente queira romper aqueles laços, eles ficarão gravados na nossa aura. E nossa alma um dia terá que reparar os erros cometidos, todas as feridas feitas ao outro cônjuge, teremos que reparar um dia. Teremos que aprender a nos amar e a nos respeitar. Teremos que aprender a construir e a edificar a paz em nossos corações. Teremos que aprender a sermos verdadeiramente cristãos. Porque a grande maioria de nós ainda não entendemos o tamanho da responsabilidade quando assumimos um compromisso perante a Deus, porque estamos assumindo perante a nossa consciência. E dentro dos relacionamentos conjugais, então, ganha-se uma força muito maior, ganha-se um entendimento muito maior de cada um de nós, para tomarmos as atitudes mais compatíveis e mais condizentes com as nossas realidades transcendentes. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla descarga que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus a lei de amor. Então todas as nossas uniões, quando elas tendem para a infelicidade, é porque também o amor não está sendo vivido em plenitude, não está sendo vivido em intensidade. E a consciência de responsabilidade é que vai fazer com que nós tenhamos meios de agirmos e condições de tomarmos as posições necessárias ao processo evolutivo, condições de agir com respeito, agir interagindo construtivamente uns com os outros. Somente assim, edificando em nós o sentimento de amor, o sentimento de paz, é que vamos nos fazer realmente melhores, é que vamos nos fazer realmente edificadores do bem em nossas vidas. E a lei do amor tem que estar sempre presente em nossos corações para que tudo se encandeie da melhor forma possível para estarmos bem aqui na Terra e melhor ainda no plano espiritual quando para lá retornarmos e começarmos então a replanejar futuras existências dentro do nosso compromisso kármico, dentro dos compromissos conscienciais que adquirimos em outras existências. Mas que tenhamos a oportunidade de fazer nesta existência um alívio de nossos karmas, aprendendo a conviver, a tolerar, a ter paciência de entender o outro, a ter paciência de respeitar o outro. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Mas de todo jeito, se você casou e foi por interesse, ou foi por uma ilusão e depois tudo começa a desambar, tenha certeza de uma coisa. Você assumiu um compromisso. Se você não conseguir dar conta desse compromisso nessa vida, você vai dar em outra. Ah, mas se as pessoas estão se agredindo, se ferindo, às vezes se ferindo psicologicamente, qual é a melhor decisão a tomar? Primeiro, tentar evangelizar-se. Primeiro, tentar aprender a conviver segundo os princípios do Evangelho. Porque muitas das vezes os nossos atritos são devidos à influência de espíritos que não nos querem juntos, que nos conheceram no passado distante, na atual existência, começam a atormentar-nos para que a gente não fique junto. Naquele tempo que as pessoas tinham aquele monte de filho, aí quase o casal não tinha tempo para brigar. Primeiro que tinha muitos filhos, e segundo que os obsessores reencarnavam. Hoje ficou um pouco mais complicado, então nós temos que nos educar para educar bem os nossos filhos e educar bem os nossos obsessores, ou nossas companhias espirituais, nossos companheiros espirituais. Porque a partir do momento que a gente se educa, os espíritos que convivem com a gente também se educam. Que o entendimento da importância da autoeducação, do autoaprimoramento deve estar sempre presente em nossos corações e que todos nós possamos ter em mente o tamanho da nossa responsabilidade
frente às adversidades da vida, frente às possibilidades do futuro, e que todos nós estejamos em condições de depararmos com a nossa consciência com mais serenidade, com mais respeito. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para os caminhos da paz. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver os casamentos segundo a natureza? Não dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Portanto, nós não vamos viver segundo a lei da natureza, ficando aqui e ali ao bel prazer. Nós temos responsabilidades e a lei nos dá o limite das nossas responsabilidades. A lei nos dá até onde nós podemos ir, até onde nós podemos desistir e se podemos desistir. Ou seja, nos dá as condições de entender os compromissos assumidos, nos dá condições de entender a necessidade de agir segundo a vontade do Pai. E é importante que saibamos agir sempre de forma consciente com as nossas responsabilidades. E a lei é variável porque cada cultura, cada época, cada situação exige-nos uma determinada postura. Mas a postura de nos evangelizarmos para agirmos sempre segundo a vontade do Pai, com todo o respeito necessário para o nosso processo evolutivo, é de grande importância para esse caminhar de luz que nós precisamos estabelecer em nossas vidas. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao compromisso da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. E quais prejuízos? Podemos entender que são aquelas tendências nossas a não seguir determinadas regras, a não aceitar determinadas regras, a nos sentir prejudicado nesse ou naquele ponto, mas as leis divinas já estabelecem para nós determinados compromissos e determinadas responsabilidades estabelecidas na nossa consciência que nós devemos procurar seguir. Portanto, precisamos entender que a nossa vida aqui na Terra é regida por regras, por leis. Temos as leis divinas e temos as leis dos homens. Nas leis divinas, nós precisamos estabelecer como meta o estabelecimento de melhorarmos-nos moralmente a cada passo. E perante a lei dos homens, fazer com que essa lei leve-nos a nos aproximar dos espíritos bons, daqueles que naturalmente cumprem as leis de Deus. Mas aí precisamos de sabedoria, precisamos de educarmos-nos. Educarmos-nos segundo os princípios do Evangelho, segundo os princípios das regras estabelecidas da ética e da moral cristã, que na realidade são éticas e morais para qualquer parte do mundo. E muitas das vezes, quando ele fala viver como selvagem, mas a maioria das tribos, as pessoas tinham seus casais e formavam esses casais estáveis para sempre, na grande maioria das tribos. Portanto, nós precisamos aprender a termos o devido respeito pelas instituições sagradas e o casamento é uma delas. E a lei divina nos diz que devemos agir segundo os ditames da consciência, com amor, com responsabilidade e com compaixão. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito o seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para que os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente aos interesses materiais. Então, todas as vezes que as pessoas fazem uma união baseada em um interesse que está fora dos padrões de sentimento, então ele está criando os devidos problemas para si mesmo e para aquele grupo no futuro. Por isso, nós temos que unir nossos sentimentos com base no amor, unir nossos sentimentos com base na responsabilidade, no respeito, para que estejamos sempre nos melhorando, sempre nos aperfeiçoando. A todo instante da nossa vida, nós estamos procurando caminhar para um ponto, que é um ponto da nossa melhoria íntima, do nosso crescimento espiritual. Mas muitas das vezes não paramos para meditar ou para refletir nas ações que estamos tomando e criamos prejuízos e dificuldades para estabelecermos um bom relacionamento.
Portanto, entendamos que precisamos aprender a viver bem as nossas relações conjugais, a conviver bem dentro da nossa sociedade, dentro das empresas que trabalhamos, dentro do templo que frequentamos, para que a gente crie, então, uma atmosfera de paz por onde estivermos e essa paz poder vir conosco para nosso lar. Sejamos, pois, daqueles que trabalham e edificam a paz em seus corações e ao longo de sua caminhada. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhe a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. E aí um detalhe muito sério, vai ficar junto brigando o tempo todo? Vai ficar junto se batendo, se atracando? Agora a gente pode tentar conversar, tentar amenizar, tentar fazer aquelas pessoas desenvolverem um sentimento de compreensão uns pelos outros e cada um, no seu turno, procurar fazer a sua melhoria para que possa, então, ter um relacionamento estável, seguro e fazendo progredir aqueles que estão junto e que estão também ao seu redor. E por isso que se deve estabelecer a flexibilidade da lei dos homens, porque leis divinas, você brigou demais nessa vida, você vai ter que passar por um processo de aprimoramento em outra vida. E não tem lá que devemos fazer, caminhar com os nossos companheiros aqui na Terra, 1000 passos para não cairmos na mão do juiz, até pagarmos o último ceitil? Então, nessa situação, nós precisamos desenvolver o sentimento de amor uns pelos outros, de fraternidade, e agirmos pelo aperfeiçoamento geral de todos nós. Que Jesus ilumine nossos lares, abençoe nossas vidas e nos impulsione para as grandes realizações que devemos empreender para nosso espírito ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Paz e luz a todos nós. O divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens não há feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, a lei de amor. Então, é uma situação desagradável, mas como ainda não aprendemos a convivermos bem uns com os outros, não aprendemos a conviver bem dentro da família, criar os laços verdadeiramente afetivos de amor, de paz, aí, algum momento, ela vai ser necessária para não evitar um mal maior. Mas tanto quanto possível pudermos agir para evitar o divórcio, é importante. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, ao imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Existem várias situações em que muitas das vezes nós deparamos com certas realidades muito estranhas. Então, essa questão de como lidar com o divórcio. Portanto, se fosse contrário à lei de Deus, determinadas regiões, determinados locais, ela não existiria. E também em determinadas regiões, determinados locais, movidos por uns certos interesses, as próprias integrantes da igreja moviam determinados divórcios. Naquela época, as coisas eram bem complicadas. E muitas das vezes, por um acreditar uma religião, o outro ter outra religião, vira um pomo de discórdia e os próprios integrantes da igreja A e da igreja B criam situações para que aquele relacionamento se rompa, porque já que um vai continuar na A, o outro vai continuar na B, também existe isso. Então, de todo jeito, existem os problemas que nós criamos por não sabermos amar, por não sabermos respeitar. O que é objetivo aqui é errado o divórcio? Não. Mas devemos saber evitar tanto quanto possível.
a outra situação. É contrário às leis divinas? Contrário à lei divina, a gente estabelecer um relacionamento sem amor, sem nenhum vínculo afetivo e querer fazer que esse relacionamento dure, prejudicando uns aos outros e até mesmo os próprios filhos. Então, há mais do que o divórcio. Então, nós temos que procurar agir da forma mais condizente com a justiça divina, procurar agir com a forma mais condizente com as verdades estabelecidas por Deus, para que sejamos, então, trabalhadores do bem, trabalhadores que buscam construir verdadeiro sentimento de paz, verdadeiro sentimento de amor ao longo da nossa existência. Sejamos, pois, meus irmãos, daqueles que edificam o bem, daqueles que valorizam a oportunidade do bem. Saibamos, pois, saber construir o sentimento de amor, o sentimento de paz e o sentimento de fraternidade. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, desde os tempos antigos, mais de 3.000 anos que Moisés esteve por aqui, e ainda já existiam os problemas, as dificuldades de interação, de respeito mútuo. Então, lá atrás, ele colocou a necessidade das pessoas se divorciarem. E Jesus não disse para que estava errado, ele disse apenas que existia essa lei por causa da dureza dos corações das pessoas, pela falta de amor, pela falta de respeito, pela falta de compromisso e comprometimento frente às leis divinas. E todo aquele juramento, como Kardec diz atrás, é um perjúrio, porque a gente não fez aquele juramento com consciência de responsabilidade. Fez, se não der certo. Então, se não der certo, então não faz o juramento. Vai lá, faz o cerimonial, pede a bênção para aquele relacionamento, sem fazer aquele juramento. Cada um com os seus pontos, com as suas responsabilidades, com seus compromissos. Tenhamos, pois, consciência de responsabilidade frente aos nossos atos. Lógico, nós não queremos aqui criticar os outros, a religião dos outros, mas fazendo uma análise, porque é melhor simplesmente fazer uma celebração pedindo as bênçãos para o relacionamento do que fazer um juramento que não vai ser cumprido. Cada um, no seu espaço, no seu tempo, vai fazendo as devidas modificações para que tudo se estabeleça de forma compatível ao longo das existências. Acrescenta, porém, no princípio, não foi assim. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, viviam segundo a lei de Deus. As uniões, derivando da simpatia e não da vaidade, ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Então, a partir do momento que as pessoas começam a desenvolver a posse material, começam a desenvolver sentimento de vaidade, de luxúria, começa a vir, a partir dali, os problemas. E, além do mais, as afeições cruzadas. Conforme já explicamos antes, um gosta do outro, que gosta do outro, que gosta do outro, e vai criando aquele ciclo e no final acaba ninguém gostando de ninguém. Falta de maturidade espiritual, falta de comprometimento com valores espirituais para as inter-relações. E depois que a gente passa daquela idade juvenil, da juventude, que a gente vê as ilusões que nós criamos para nós mesmos, a gente para e fala assim: que tolice! Por que insistir tanto num determinado relacionamento, determinado namoro, que não tinha como frutificar? Mas as pessoas, e nós mesmos já fizemos isso, insiste, graças a Deus, termina aquele namoro, aí cria-se aquelas tristezas todas, encontram-se outros namoros, cria-se outras tristezas todas, até que encontra-se aquela pessoa que vai casar. Aí a pessoa fala: graças a Deus que eu não casei com as pessoas que eu namorei antes. Olha como nós somos engraçados, ou complicados, não sei. Briga, chora, esperneia, cria todo aquele desejo de manter um relacionamento, não deu certo. Vai procurar depois agradecer a Deus porque aquele outro encontro foi muito melhor. Nós precisamos ser mais vigilantes, confiar mais em Deus, seguir melhor as nossas intuições e deixar fazer valer os valores do coração puro, dos melhores sentimentos.
vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre, se tenham em vista, os costumes e o caráter dos homens daquela época. Então, se teve o adultério, teve uma afeição cruzada. E aí tem-se o rompimento daquela relação. Se aquele casal que traiu se estabelecer dentro de um relacionamento, aí a gente pergunta por quanto tempo? Porque as paixões desenfreadas, ela tem um tempo. O verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento dura eternamente. E as pessoas que criam essas coisas estranhas de relacionamentos complicados, por falta de maturidade espiritual, por falta de evangelização dos sentimentos. Então, quando nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos conscientizando a consciência das nossas responsabilidades frente à vida. E precisamos saber caminharmos nessa direção. Então, saber criar um bom relacionamento, saber criar uma boa relação para vivermos bem, para vivermos em paz, para vivermos construtivamente. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que a substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Então, já que mandava lapidar, fala para não fazer o segundo casamento. Atenuou, já não matava fisicamente, mas também matava moralmente, psicologicamente, mas é menos ruim do que tirar uma vida de uma forma extremamente dolorosa, como no apedrejamento. Uma atitude bárbara, insana. Certamente já devemos ter feito isso em alguma época no passado, acreditamos na reencarnação. Em alguma encarnação devemos ter feito um apedrejamento. Em outra sofremos o apedrejamento. E na outra repudiamos essa atitude odiosa. Por isso, precisamos então seguir desenvolvendo nossos sentimentos para uma boa relação, para estabelecermos um sentimento de amor recíproco, de afeição recíproca, de respeito recíproco, para vivermos bem perante as leis divinas, perante as leis dos homens. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. E o tempo vai mostrando para nós que as coisas vão se modificando, que as pessoas não vão desobedecendo às leis de Deus, vão criando outras complicações, vão criando outras situações adversas, cria-se uma sociedade agressiva, violenta, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão se evangelizando, procurando respeitar as leis divinas, procurando respeitar as leis do amor. E nesse embate, nós vamos procurando estabelecer métodos de vivermos melhor, de construirmos um mundo melhor intimamente para todos nós. E Jesus, como sábio condutor de almas, nos deu a oportunidade de sabermos seguir, de sabermos fazer as escolhas. E dentro de todas as escolhas nós teremos a nossa responsabilidade frente às leis divinas, frente às oportunidades de fazermos o melhor. E como estamos falando de melhoria de relacionamento, as pessoas contaminadas por sífilis ou por mercúrio são aquelas que mais brigam dentro dos lares. Portanto, em alguns casos, ou na maioria deles, o tratamento para a desintoxicação do mercúrio, o tratamento dessa sífilis psíquica, é que vai fazer com que nós passemos a ter melhor relacionamento, melhor estrutura familiar, entendendo que a homeopatia é um tratamento energético natural que atua nas causas sutis do adoecimento. Devemos buscar entender como é o início do adoecimento e como podemos tratá-lo sutilmente. Logicamente que ao longo desse estudo, evitamos e também não lembramos de fazer a explicação paralela com a homeopatia, como na maioria das vezes fazemos. Mas quantas desgraças poderiam ser atenuadas ou deixariam de existir se nós nos homeopatizássemos para melhorarmos-nos mentalmente, para termos mais equilíbrio, mais discernimento. E um outro tratamento extremamente importante para essas complicações conjugais é a desobsessão. O tratamento de desobsessão, muito além do que muitas pessoas querem imaginar, não é uma mágica, não é um passo de transformação milagrosa. É um processo de educação de almas, onde
aquele espírito atormentado por conflitos íntimos passa pelo tratamento necessário para se refazer intimamente e, logicamente, se as pessoas encarnadas resolverem modificarem-se, evangelizarem-se, não terão mais não serão mais acessadas por espíritos daqueles jaz. Mas, se tomarem atitudes tais quais tomavam antes, sem procurar fazer ao autoburilamento íntimo, portanto, é aí que entra o tratamento homeopático para nos ajudar nesse aperfeiçoamento, as coisas ficam mais complicadas. Então, ao entrar a homeopatia e entrar o tratamento de desobsessão, auxiliando as duas, criamos então uma possibilidade transcendente, de possibilidades inumeráveis de restabelecimento dos bons sentimentos, de melhoria dos nossos impulsos e, com isso, fazermos-nos vivermos melhor uns com os outros. Logicamente que nada é tão simples, mas tudo pode ser melhorado quando sabemos usar o Espiritismo com as suas técnicas de desobsessão, dentro dos padrões do Evangelho de Jesus, e a homeopatia que vem nos trazer a desintoxicação para o nosso aprimoramento íntimo. E aí a gente vai agora para o capítulo 23, Estranha Moral.